Olá, pessoal. Bom dia. No ar agora, através da Rádio Eldorado FM 87.9 e pelo canal do YouTube Otivista Paracatu, ouça e assista o programa Pimenta Malagueta. Apresentação, Antônio Vieira, Tonhão, eu mesmo. E comigo, meu companheiro, Otacílio Pereira. O oferecimento é do Movimento Verde de Paracatu, Copefam e uma cortesia do VIP Studio. A Rádio Eldorado FM, nós queremos agradecer aqui a direção de Zusa do Paracatuzinho e de Alexandre Barros, que são os coordenadores e gestores da emissora de rádio. Beleza? O nosso bate-papo de hoje é com o deputado federal Leonardo Monteiro. Ele vai nos falar a respeito da sua caminhada, principalmente em defesa dos trabalhadores. José Leonardo Costa Monteiro é um advogado, técnico em química, sindicalista e político brasileiro. Filiado ao Partido dos Trabalhadores, exerce seu 6º mandato consecutivo como deputado federal por Minas Gerais, sendo uma das principais lideranças do Partido dos Trabalhadores na região do Vale do Rio Doce. Bom dia, Otacílio. Bom dia, deputado Leonardo Monteiro. Bom dia, Tonhão. Bom dia a você que nos acompanha pelo programa Pimenta Malagueta, aqui pela Rádio Eldorado FM e também pelo canal do YouTube. Nós estamos hoje conversando com o deputado federal Leonardo Monteiro, ele que esteve aqui em Paracatu, João Pinheiro, na última segunda-feira, dia 23, fazendo uma agenda com os movimentos populares e sociais e batendo um papo com a gente aqui no programa Pimenta Malagueta. Bom dia, deputado Leonardo. Fala pra gente dessa sua agenda em João Pinheiro e Paracatu, nesse último dia 23. Bom dia, Tonhão. Bom dia, Otacílio. Quero cumprimentar todos vocês que estão nos acompanhando, que estão nos assistindo através do programa Pimenta com Malagueta. Pimenta Malagueta. Malagueta, é isso? É a própria. Na Rádio Eldorado FM aqui de Paracatu. Dizer da minha alegria, da minha satisfação de estar aqui de novo, aqui na cidade. Aliás, eu sou um cidadão honorário de Paracatu. Quero agradecer à cidade, né, por essa honra, que através da Câmara Municipal me concedeu essa honraria de poder dizer que não nasci aqui, mas sou um cidadão honorário de Paracatu. E também hoje, no dia 23, fazendo essa visita importante, que é visitar aqui Paracatu, visitar o noroeste de Minas Gerais. Estivemos em João Pinheiro também, estivemos visitando alguns assentamentos e estivemos lançando, Tonhão, e o Otacílio estava presente lá, um programa muito importante aqui na região, que na verdade é um programa que está no Brasil inteiro, em várias regiões de Minas, mas hoje foi uma experiência ao vivo, com a presença da Conab, né, que é o programa Arroz da Gente. O governo federal, o governo do presidente Lula, através do ministro Paulo Teixeira, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, da Conab, estão de novo incentivando o agricultor familiar a produzir como era antigamente, com diversidade. Não é? Porque hoje é muito comum, às vezes, determinado agricultor produz um determinado produto. Produz só arroz, ou produz só soja, ou produz não sei o quê. Então, a Conab está estimulando os agricultores, principalmente o agricultor familiar, a agricultora familiar, a produzir com diversidade. Produzir o arroz de novo, produzir o feijão, produzir milho, produzir mandioca, produzir, ou seja, todos os alimentos necessários para a alimentação do ser humano. Isso significa reforçar a cadeia alimentar, reforçar a produção de alimentos e alimentos saudáveis. Não é? Então, por exemplo, eu sou de uma época, viu, Tonhão, que a gente produzia lá na roça o arroz para a gente poder alimentar, produzia o feijão para a gente poder alimentar, produzia todo tipo de produtos. Plantava no pé Meu pai do só milho, comprava sal e querosene. Plantava o porque naquela época não tinha luz, tinha que comprar o querosene para botar na lamparina. No pé do milho, né? Exatamente. Você quebrava, o feijão subia. Então, um programa muito interessante, com a presença aqui de vários diretores da Conab, não é?
incentivando, tinha várias cidades aqui da região presentes nesse momento, participando, né, desse momento tão importante para a nossa região aqui do Noroeste. Mas vocês abriram aqui, me provocando em duas questões. Uma, o Tonhão dizendo da minha origem. Olha, eu trabalhei 19 anos numa empresa em sistema de turno, em 3 turnos. Ou seja, uma semana eu estava num horário, na outra semana na outra, e nessa outra semana na outra. Por isso que chama peão de turno. Peão é aquele que trabalha em esquema de rodízio, de horário, né? Porque o peão é aquele que roda, né? Então, trabalhei 19 anos. Ajudei a fundar o Sindicato dos Trabalhadores na nossa categoria. Eu sou químico, trabalhava na área de papel e celulose, uma indústria que tinha muitos funcionários. Então, a gente lutando por melhor condição de trabalho, melhor salário. Naquela época, a gente pensava em montar um grupo, uma comissão de fábrica, para poder reivindicar melhor salário, melhores condições. E acabou que dessa ideia nós fundamos o nosso sindicato dos trabalhadores da nossa fábrica. Eu me tornei o presidente do sindicato. Na época que nós estávamos fundando a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, porque a gente estava fundando também o Partido dos Trabalhadores, o PT. Depois me tornei vereador, fui vereador por 3 mandatos, e depois deputado federal, e estou no 6º mandato de deputado. Então, eu tenho comigo a convicção clara, não é, que política para mim é um trabalho, é servir. Estou na política para trabalhar muito e para servir. E na Câmara dos Deputados, nós somos 513 deputados e deputadas. Eu sou da Comissão do Trabalho, sou da Comissão de Relações Exteriores, sou da Comissão do Meio Ambiente. Então, são as comissões que eu priorizo para trabalhar na Câmara dos Deputados como deputado. Até porque, como trabalhador que sou, estou como deputado para poder servir a classe trabalhadora, para poder trabalhar em defesa da classe trabalhadora. E também gosto muito da área ambiental, sou da Comissão do Meio Ambiente, acho que é importante a gente cuidar, não é, do meio ambiente, e trabalho também em outras frentes, porque lá em Brasília é o seguinte, apesar da gente ter as comissões que são institucional e ser temáticas, né, Comissão de Saúde, Comissão da Agricultura, Comissão do Trabalho, você pode organizar também por temas, que é, por exemplo, quem defende educação do campo. Então, nós temos uma frente de deputados que defendemos a educação do campo. Nós temos uma frente de deputados, que são vários deputados de partidos diferentes, que defendemos a agroecologia e produtos orgânicos. A gente produzir alimentos sem agrotóxicos. Ou seja, conscientizar a sociedade, conscientizar o produtor, principalmente o agricultor familiar, que é importante produzir, mas produzir alimentos saudáveis. O Tarcísio sabe do que eu estou falando, não é ele como presidente da cooperativa. Então, são temas que, sim, são temas caros e importantes para a sociedade brasileira. E o presidente Lula é muito empolgado, viu, Tonhão, em desenvolver política de geração, de produção de alimentos nesse país, de fato, não só acabar com a fome, mas acabar com a fome e produzindo alimentos de qualidade. Eu fiquei encantado com a emoção do presidente Lula, Tarcísio, e principalmente assim com o sentimento dele, porque eu estive na China quando eu era dirigente sindical, há uns 30 anos atrás, e voltei agora, há poucos anos, já como deputado. Você não imagina como que esse país desenvolveu em pouco mais de 20 anos. A China hoje, todo o povão, quando eu fui lá a primeira vez, o povão todo andava de bicicleta. Não é? Hoje eu fui lá de novo, todo mundo andando de carro e carro elétrico. Não é? E aqui no Brasil, como nós desenvolvemos a nossa tecnologia, e foi importante desenvolver para o agronegócio as grandes máquinas, mas lá na China desenvolveu primeiro foi as mini máquinas, as máquinas pequenininhas para agricultura familiar. Então, você tem maquininha que a pessoa pode ter a máquina para coletar tomate, a máquina para colher giló, a máquina para poder
colher arroz. Ô, deputado, entendeu? me dá uma então, parte. máquinas pequenininhas. Me dá que uma Lula, parte. inclusive, incentivou os nossos empresários a também produzir essas máquinas aqui para a agricultura familiar. E hoje nós tivemos aqui no Noroeste, entregando para os agricultores, para a agricultura, para as cooperativas, né, as mini-max coletoras de arroz, não é? Que essas ainda foram importadas da China, mas se Deus quiser, daqui a pouco nós vamos estar produzindo aqui no Brasil. Eu quero uma parte a indústria nacional. Eu quero uma parte nessa conversa aí desses equipamentos que exatamente ia te perguntar isso. Nesse bate-papo que vocês estão fazendo com agricultura familiar, igual o senhor veio de Unai, né? E está conversando com o ator de João Pinheiro, desculpa. Nesse bate-papo seus ou no programa que o governo federal está incentivando, tem um incentivo também do fornecimento dessas pequenas máquinas chinesas, que eu vi muito Stedley falar nisso há um tempo atrás, e também tem a questão de água, que é fundamental. Nós temos aqui uma bacia hidrográfica, 2 bacias hidrográficas de fundamental importância para a vida do Noroeste, que inclusive são as 2 que mais contribuem com o Rio São Francisco, e que nós temos crise de água o ano inteiro, toda a vida, né, nessa região. Está sendo levada alguma conversa nesse sentido também, tanto dos equipamentos como a questão de água? Tem se discutido muito, porque se você, que é um ambientalista, né, Tonhão, sabe disso melhor do que eu, a árvore, ela produz água. Então, o agricultor, ele pode ser um produtor de água. Se a gente voltar a incentivar a plantar, e o governo federal, o governo do presidente Lula, tem programas que hoje é importante na área também da produção de alimentos e produção de água. Você tem programa hoje que chama agrofloresta, que você produz plantando floresta e plantando também a agricultura integrada, né? Produzindo também alimentos. O consórcio. Consorciada. Isso possibilita, por exemplo, você produzir, gera água de novo. Além das pequenas barragens, das barraginhas. Né? Então, você tem vários programas que a gente pode estar trabalhando com o agricultor, principalmente o agricultor familiar, porque é interessante, o Tonhão, o agricultor familiar, ele preserva o terreno. Ele tem na cabeça dele, porque é diferente do agricultor industrial, que às vezes mora lá em São Paulo e tem uma empresa de agricultura aqui em Paracatu. Mas o agricultor familiar, ele mora aqui na terra. Ele precisa cuidar da terra. Cuidar da terra, porque é o lugar que ele mora, que ele cria os filhos, o que ele come sai dali. Então, ele não quer comer um produto também contaminado. Então, ele vai cuidar também de poder plantar um alimento. Hoje eu vi lá os agricultores mostrando com muito orgulho. Aqui o nosso arroz, um rosal lindo, e é produzido sem agrotóxico. Então, é possível produzir sem agrotóxico. Não é? Nós temos que... Mas é uma questão também que é uma questão de mentalidade. Nós temos que mudar, não basta só também fazer pressão ou ficar com falação e tal, mas é importante também mudar a cabeça das pessoas. Esse é um processo... O agricultor familiar é um processo lento. E é um processo que tem assistência técnica, né? Assistência técnica, assessoria. Eu queria inclusive, voltar no assunto. Na minha época, eu estou com mais de 70 anos. Na minha época, quando eu era criança, que morava lá na roça, as pessoas trabalhavam com enxada, não é? Com a foice, era tudo manual. Não é? Agora não, e a terra também era mais nova, produzia com mais facilidade. Agora a terra também cansa como nós. Roçava, né? Queimava e plantava, né? A tecnologia era diferente. Você ter tecnologia, assessoria técnica. O jovem hoje não quer ficar lá na roça puxando enxadinha mais. Agora, se tiver tecnologia, se tiver equipamento adequado e ele tiver produção e comercialização, o jovem continua na roça e vai ficar lá. Tiver escola. Por isso também eu defendo a educação do campo, que é uma escola integrada, que o jovem poder estudar e fazer curso compatível com a realidade dele ali. Porque se ele quiser morar na roça, ele vai poder continuar morando. Aqui no Noroeste mesmo, nós agora criamos a primeira escola de nível superior aqui no Noroeste, que é uma escola família que tem curso superior, entendeu? Para o jovem que quiser estudar, fazer curso adequado com a produção dele na agricultura
da agricultura familiar, ele pode fazer e continuar morando e trabalhando aqui na roça. Então, nós temos que investir na educação, nós temos que investir ter uma saúde de boa qualidade, não é? Tem que ter internet. Né? Nós estamos fazendo aqui um programa agora via internet. O jovem também quer morar lá na comunidade rural, mas também ele quer estar conectado. Tem que ter conectividade, né? Se não tiver, não vai. Né? Então, deputado, nós estamos vendo agora, queria voltar no assunto. O assunto. Lula está fazendo, viu, Tonhão? Viu, Otacílio? Quando o Lula resgata de novo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que tinha acabado no governo anterior, o governo Bolsonaro acabou com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, quase acabou com a Conab, entendeu? A Conab ressurgiu das cinzas, não é? Acabou com vários ministérios que eram importantes para o nosso país, usando um discurso que tem que enxugar a máquina, que tem que ter Estado mínimo. Pelo contrário, nós temos que ter um Estado forte, nós temos que ter estrutura de Estado forte. Somos contra a iniciativa privada. Não é? Mas nós vivemos num país que também tem que o Estado pode ser indutor do desenvolvimento. E é nessa linha que o presidente Lula está trabalhando, recuperando estruturas importantes no nosso país, e num país que nós somos talvez um dos países que tem a agricultura mais forte no mundo. Né? Falta apoio, e esse apoio está chegando via o Ministério do Desenvolvimento Agrário, está chegando via Conab, está chegando incentivando a produção e a comercialização quando você incentiva o PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, quando você incentiva o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, quando você incentiva o Banco de Alimentos. Então, são vários programas importantes para fortalecer a produção de alimentos e alimentos saudáveis, garantindo a segurança alimentar. O nosso povo precisa de alimentar e comer um alimento saudável. Por que acontece hoje no mundo, né? E no nosso país? Muitas vezes as pessoas adoecem sem saber por que está adoecendo. Às vezes é acometida de um câncer de uma hora para outra. Por quê? Porque é alimento contaminado que está comendo. Né? Então, nós temos que produzir alimentos, mas alimentos saudáveis, para poder garantir uma saúde plena para a nossa população, principalmente investindo cada vez mais na agricultura e na agricultura familiar, produzindo alimentos saudáveis para a nossa população. Queria voltar num assunto aqui que você tocou, que é da participação efetiva da Conab. Né? A Conab, como você bem destacou, ela quase foi extinta no governo passado e voltou agora com essa função de ajudar a desenvolver a agricultura, mas com foco na agricultura familiar. Então, essa questão do PAA, que é a comercialização, ela é fundamental. Né? Quando você destaca aí da revigorização do MDA e da Conab, ela pressupõe exatamente essas ações que estão sendo feitas aqui no Noroeste de Minas e no Brasil, que é o Programa Arroz da Gente. Então, eu gostaria que o senhor destacasse a importância desse programa de aquisição de alimentos que a Conab desenvolve, né? Inclusive, no evento que nós participamos, foi feita a entrega simbólica do arroz, do primeiro PA para as cozinhas solidárias, que é uma outra política importante, que está inserida dentro do PA. Porque ninguém precisa ensinar o agricultor a trabalhar. Né? O agricultor familiar, ele sabe produzir, plantar e produzir o arroz, enfim, todos os produtos. E muitas vezes até pequenas agroindústrias, muito comum você chegar numa comunidade, você vai tomar café e é servido lá um bolo de uma ótima qualidade, um biscoito de uma ótima qualidade, produzido lá na roça, lá na comunidade rural. Não é? Mas, muitas vezes, o agricultor, como o Otacílio estava dizendo, ele às vezes tem dificuldade na comercialização. Então, o governo federal tem estimulado a instituição desses programas, por exemplo, o PNAE, que quando eu fui no primeiro governo do presidente Lula, nós instituímos que, a pedido do presidente Lula, que 30% da agricultura, da alimentação da escola fosse comprada na agricultura familiar. Hoje nós já passamos para 40%. 45%. 45%. E, além disso, você pode chegar a 100%, se você for prefeito, você pode comprar 100% para a alimentação escolar de Paracatu, da agricultura familiar. Vontade política. Vontade política. Você imagina a quantidade de escola que tem aqui em Paracatu.
municipal e estadual. Se todas estivessem comprando da agricultura familiar, porra, haja produtor para produzir alimentos. Né? Então, isso estimula a produção. Né? E, além disso, outros programas importantes, como o PA, como o Banco de Alimentos. O Banco de Alimentos é um negócio fundamental, porque ele garante a compra, a prefeitura pode comprar, ela recebe o recurso do governo federal, você, como prefeito, você pode comprar, através do Banco de Alimentos, do agricultor, e aquilo que não tem Paracatu, por exemplo, vamos supor que Paracatu não está produzindo determinado produto, mas o Unaí está produzindo. Então, o Banco de Alimentos de Paracatu pode receber lá do Banco de Unaí. Aquilo que está produzindo aqui e o Unaí não produz, pode mandar para lá, entendeu? Então, você faz um intercâmbio intermunicipal de produtos da agricultura familiar. Isso, inclusive, fortalece o produtor, porque uma grande frustração que acontecia antes com o agricultor era o seguinte: ele produzia, na hora de vender, ele não conseguia vender. Aí aquilo perde. Ele fica frustrado, né? Porque ele precisava de comprar uma coisa em casa, ele precisava comprar um remédio para a família, ele precisava de comprar trocar a geladeira ou trocar a televisão e não pode. Aí ele desistiu de produzir. Então, por isso que incentivar a comercialização, isso garante o produtor a ele estar produzindo mais, porque ele tem a expertise de produzir, ele sabe produzir, mas muitas vezes ele é acostumado a mexer com a terra e tal, e ele não tem essa expertise de transformar aquilo em dinheiro, em din-din. Né? Comercializar. Por isso que a assessoria técnica, a orientação da prefeitura é importante. O cooperativismo. Para mim, Tonhão, as principais secretarias de prefeituras, principalmente das nossas cidades médias e pequenas, tinha que ser a Secretaria da Agricultura. A secretaria tinha que ser o orçamento mais robusto, precisava de ter mais estrutura, máquinas, equipamentos, né? Assessoria técnica. E muitas vezes, como deputado, eu fico frustrado que eu chego na cidade, aí está lá o secretário da Agricultura, às vezes não tem um carro para rodar, não tem equipamentos, máquinas na secretaria, e às vezes não tem quase funcionário, como ele tinha que ter, inclusive, assessor técnico agrícola, engenheiro agrônomo, técnico médico veterinário. Você podia ter uma secretaria toda estruturada para poder atender os interesses da comunidade. Então, assim, nós estamos vivendo um momento muito importante, que é esse momento de estar trabalhando esses projetos tão importantes para o nosso estado de Minas Gerais. A Conab tem sido uma parceira importante. O Ministério do Desenvolvimento Agrário foi reestruturado no governo do presidente Lula, através do ministro Paulo Teixeira. E a gente vê várias iniciativas hoje de cooperativas, né, de associações. Então, nós temos que aproveitar isso, porque muitas coisas que já são práticas do movimento social, nas associações, pode ser transformado em política pública. Nós temos que transformar isso em política pública a serviço da população. Leonardo, eu queria levantar uma questão com você aqui rapidinho. Me parece que esse ano de 2025 foi o ano que o governo federal liberou mais recursos para a agricultura familiar e para o pessoal do agronegócio, do grande produtor. Que agronegócio é tudo, agricultura familiar, é tudo. Né? Então, é interessante isso. Você citou também a questão de educação na zona rural. Eu vi uma matéria, se não me falha a memória, estava dizendo que em Minas Gerais nós temos mais de 300 escolas na zona rural fechadas, que virou tapera. Então, o povo vem para a cidade, perde o vínculo com a zona rural, né, e não quer saber de nada. Outra coisa, uma coisa que eu tenho debatido muito com alguns produtores aqui, porque eles falam comigo, a gente não acha mais trabalhador para a zona rural, está difícil, ninguém quer saber de trabalhar, só quer saber de viver de auxílio, não sei o quê. Bom, aí eu falo com eles, olha, o trabalhador que você contrata para sua propriedade, ele tem casa para ele morar lá tem televisão, tem chuveiro de água quente, tem celular, tem internet, porque eles têm isso na cidade, né? Então, eu já vi caso que o produtor rural tem o curral, tem uma casa de lado do curral, do trabalhador, o curral tem energia e a casa não tem. Eu vi isso aqui em Paracatu já, né? Então, essas questões a gente fica, né, decepcionado. E, assim, você vê que é uma luta nossa que acaba virando uma luta em vão, né? Uma outra questão que eu queria te citar de exemplo aqui, há uns 15 anos atrás,
eu vi uma matéria no Estado de Minas falando o seguinte: nem o Tarcísio, que é ligado à reforma agrária, não deve lembrar disso. Se deve lembrar, mais ou menos. Já trabalhou na FETAENG, né? Eu vi uma matéria de capa do Estado de Minas. A reforma agrária que deu certo. E, na época, eu tinha saído do governo de Almir e estava dando uma mão para o prefeito de Guarda-Mó, que era o médico, o doutor Romo, né? E essa fazenda, esse lugar que eles estavam produzindo, a matéria era referente a um acampamento, não era assentamento, era um acampamento chamado Fazenda Buraco. Aí eu peguei e falei, você quer saber? Eu vou lá conhecer esse lugar. Fui lá, conversei com o pessoal, vi todo mundo, né, entusiasmado. Aí eu conversei na época, não sei se foi com o tio de Santiago, não sei quem foi, e nós fomos no governo, era governo Lula. Aí nós fomos lá e falamos assim, ó, tá aqui, levar uma matéria de jornal, vocês têm que desapropriar isso aqui logo, resolver o negócio desses acampados. Bom, aí o pessoal do INCRA foi lá. Foi lá, eu trabalhava na prefeitura, nós fomos juntos, chegamos lá, os produtores rurais fizeram pão de queijo de panela. Você já viu pão de queijo de panela? Sim. Que põe ali a brasa em cima e a brasa da panela. Em cima. E tudo produzido lá. O polvilho, sim, o ovo, o leite. As pessoas sabem produzir. No ar de acampamento ainda, né? Que era assentamento. Acampamento. Isso aí era acampamento. Então a gente tem muitos exemplos e a gente já viu. Positivo. Eu tenho um exemplo também, então eu gosto de contar aqui, ó. Às vezes eu voltava sempre numa comunidade. Toda vez que a gente voltava lá, às vezes era na sua casa, comia de uma rosquinha muito gostosa. Quando ia na casa do Tarcísio, a mesma rosquinha. Quando ia na casa lá do outro fulano lá, da casa do Vitor, também a rosquinha. Ou seja, todas as mulheres na comunidade sabiam fazer aquele biscoito. Aí, um técnico que estava junto com a gente falou com elas assim, por que a gente não reúne uma associação para a gente poder produzir esse biscoito aqui na comunidade? Ó, para você ver. Aí organizou a associação, elas começaram a trabalhar em conjunto e produzir. Aí foram no supermercado. O prefeito era um cara interessante, o secretário da Agricultura foi lá no supermercado das cidades, em vários supermercados. Aí os caras falaram, você tem que colocar na sacolinha, deu o modelinho da sacolinha, criaram um rótulo. Até hoje, isso tem mais de 20 anos, a rosquinha da comunidade tal é famosa, entendeu? E vende-se o comércio da cidade inteira, vende, compra, e passou a ser uma fonte de renda importante para as mulheres na comunidade, para você ver. Essas mulheres passaram a ter uma renda importante, né, através do iniciado de um trabalho que elas já sabiam fazer. E isso foi então... Não era estimulado para o desenvolvimento da comunidade. Tinha uma organização social, né? A partir do momento que se organizou, passou a virar uma fonte de renda importante para elas. Deputado, eu queria mudar um pouco o rumo da prosa aqui, para a gente falar um pouco sobre Congresso Nacional. Ô, Tarcísio, peraí, antes de você mudar a peça do Congresso, tem uma rebarba aqui da conversa de Leonardo, queria aproveitar ele. Ô, Leonardo, quando eu tive a oportunidade de trabalhar em 3 governos como secretário, foi em Guarda-Mó, o doutor Romo, que era um médico de ponta, top, inclusive merenda escolar, e falou comigo, falei, doutor Romo, vamos comprar isso do povo aqui, cara, não compra esses creme de fora para merenda. Ele determinou lá, só que o secretário não deu conta de agilizar isso, tá bom. Então, eu tive uma ideia aqui, que eu já tentei com alguns prefeitos, a gente trabalhar a questão da agricultura junto com o meio ambiente. Isso você acabou de falar aí. Por exemplo, se você trabalhar tanta produção de mel, você está preservando espécies do cerrado. Você põe aí, não sei quantas caixas de mel na beirada de uma vereda, de uma nascente, que tem que ter água básica, lá tem flor, geralmente, isso é um ponto. Segundo ponto, produzir rapadura enriquecida com fruta do cerrado. Aí entra buriti, baru, coco-indaiá, entendeu? Que você segura as espécies do cerrado e produz uma rapadura enriquecida que pode ir para merenda escolar. A rapadurinha, igual a gente vê no Nordeste. Então, no Pinai, o povo do Nordeste tem uma criatividade muito grande. Agora, para isso acontecer, depende do poder público municipal, porque ele que é indutor dessa política. Pode ser parceiro importante. Ele que é indutor. E aí você vê as duas coisas, né, Tarcísio? Pode trabalhar a questão ambiental e o alimento.
Produção E de gerando, alimentos, você já imaginou? produção de alimentos e preservando o meio ambiente. Pois já imaginou quantos mil alunos que nós não temos que podia receber todo dia uma rapadurinha na merenda escolar, um fruto do cerrado? Esse é o verdadeiro desenvolvimento rural sustentável, né? Isso aí. Embora os nutricionistas estão proibindo as rapadurinhas, não quer que os alunos comam mais, né? Nós nascemos comendo rapadura, né? De Então, cana tá e lá. tudo. Hoje não Meu- pode mais comer na escola. Meu sogro tem 101 anos, você tinha que conhecer ele. Sair daqui, a gente tinha que dar uma passagem de 5 minutos, tem 101 anos, ele foi balseiro no Rio Paracatu. Todo dia ele come rapadura. Tem 101 anos. E tá vivo. Bom, para você que ligou o seu rádio aí agora, nós estamos aqui conversando com o deputado federal Leonardo Monteiro, batendo um papo sobre as atividades dele enquanto parlamentar, os processos e os avanços do governo do presidente Lula. E nós vamos falar agora um pouco sobre o Congresso Nacional. Você que acompanha aí nas mídias, no dia a dia, que tem o hábito de ligar, vê os embates que têm se dado no Congresso Nacional, especialmente algumas pautas muito complicadas para a sociedade, algumas delas que, inclusive, muito badalada aí, que foi a blindagem, né? A tentativa de uma parcela do Congresso de criar instrumentos para se proteger de qualquer investigação. Deputado Leonardo Monteiro, você que está lá dentro, a gente sabe que a bancada do PT, a base de apoio do presidente Lula, apesar de uma base consolidada, mas é minoria, como que são esses enfrentamentos que vocês enfrentam no dia a dia do Congresso brasileiro, especialmente na Câmara dos Deputados? Bom, nós somos 513, né, deputados e deputadas, estava dizendo aqui antes, no início do programa, Biotacílio. Na verdade, hoje nós temos, dos 513, cento e poucos deputados do campo democrático e popular. Se a gente somar deputados mais comprometidos com a população e dar programas mais importantes, você consegue 100, cento e poucos votos. Então, assim, não é fácil para o governo federal, para o governo do presidente Lula, ser governo executivo com o Congresso que nós temos. O Congresso que tem uma boa parte de extrema-direita e uma parte que você tem que é o chamado centrão e tal, que acaba você tem que governar cedendo alguma coisa para eles. Mas eu posso dizer o seguinte, que com tudo isso, nós não temos tido avanços importantes, né? Nós votamos agora, durante o governo do presidente Lula, a reforma tributária. Foi uma reforma importante nesse país, que há mais de 40 anos, eu sou deputado há mais de 20 anos, e há mais de 40 anos se fala em fazer uma reforma tributária nesse país. Agora nós estamos fazendo uma reforma tributária que está provocando distribuição de renda, que nós vamos transformar, juntar todos os impostos que tem hoje em dois impostos só. Para você ter uma ideia, Tonhão, com essa reforma tributária, Minas Gerais vai passar a ser o segundo estado em arrecadação do Brasil. Hoje é o terceiro ou quarto. Então vamos passar para o segundo lugar. Então a reforma tributária... Reduzindo impostos, cobrando menos, e Minas Gerais vai passar a ser o segundo estado em arrecadação. Então, a reforma tributária foi muito importante para Minas Gerais. Para você ter uma ideia, né, um dos programas agora que foi gestado durante a reforma tributária, que é a isenção do imposto de renda. Quem ganha até R$5.000 não vai pagar imposto de renda. E quem ganha até R$7.000 vai ter um redutor no que paga. Isso é aquele negócio que eu estou aqui diante de duas lideranças importantes, que é Tonhão e Otacílio. Vocês lembram disso na nossa juventude? Sempre teve aquele discurso de taxar os mais ricos. Agora, os mais ricos vão ser taxados. Não é? E a grande maioria da população não vai pagar impostos ou vai pagar menos do que pagava. Ou seja, nós somos um país com mais de 200 milhões de habitantes. Cento e poucas mil pessoas é que vão pagar imposto. Isso é uma coisinha pequena no universo da quantidade de população que nós temos. Então, foi um avanço importantíssimo. Nós criamos o programa, aliás, já tinha um programa que chamava Gás do Povo. Nós transformamos isso em lei. Agora, a pessoa que não tem condição de comprar o seu gás, que muitas vezes cozinhava lá no fogãozinho de lenha, lá atrás da parede, ou que cozinhava o feijão com álcool, né, correndo risco de um acidente e tal,
vai ganhar um botijão de gás. Isso são mais de 6 milhões de famílias no nosso país que estão recebendo um botijão de gás. Né? E essa lei foi aprovada na Câmara dos Deputados, alguns deputados do PL votaram contra, não é? Mas nós conseguimos ter a maioria e votar essa política social importante para o nosso país. Então, nós temos vários avanços importantes. Se você considerar, por exemplo, que o governo anterior tinha acabado com o programa Luz para Todos, que foi um programa muito importante para a zona rural, principalmente para a agricultura familiar, porque além da luz, como o Tonhão estava dizendo aí, o fazendeiro tinha luz, mas o agregado não tinha. O fazendeiro não, né? O gado dele no curral. Pois é, no curral. E agora não tinha. O Lula conseguiu colocar luz para todos. Mas a população vai crescendo. Então, hoje, já tinha uma quantidade de pessoas que estavam precisando de novo. Não foi possível agora, no governo do Lula, voltar com o programa Luz para Todos da forma que ele era, porque o sistema Eletrobras foi privatizado, mas Lula, através de uma outra empresa, que é a MBPAR, criou de novo o programa que agora é Luz do Povo, para garantir luz para aquelas pessoas que precisam de ter luz e não têm. Então, são vários programas importantes, viu, Otacílio, que nós temos votado, alguns, inclusive, nós temos transformado em lei no Congresso Nacional. Eu posso dizer, por exemplo, com muita alegria, não é? Eu sou autor de uma lei muito importante na Câmara dos Deputados, que é uma lei que instituiu a Política Nacional de Segurança de Barragem, que é a Lei 12.334 de 2010. Porque, da mesma forma que se você quer construir uma casa para você morar, você tem que contratar um engenheiro para poder fazer um projeto da casa que você vai morar. Se você quer construir um prédio de 3 andares, é um outro projeto. Se você construir um prédio de 15 andares, mas tem que ter um projeto com um engenheiro da área de construção civil, elaborar esse projeto. Às vezes tem que ter um arquiteto. Então, também, assim são as barragens. A barragem não pode ser construída como foi antigamente. Inclusive, a barragem nossa aqui em Paracatu, que foi construído, não sem critério técnico nenhum. Hoje, a barragem, para ser construída, ela tem que ser construída com critério técnico. Isso foi instituído graças a um projeto de lei da minha autoria, Lei 12.334, de 2010, que instituiu a Política Nacional de Segurança de Barragem para o Brasil inteiro e principalmente para Minas Gerais. Nós somos um país minerador, nós podemos ter o orgulho de dizer que chamamos mineiros, né, graças ao nome do nosso Estado, ou seja, uma profissão que define o nosso nome de mineiros, mas a gente precisa também garantir que essa mineração seja mais humanizada, não é? Que a população possa usufruir dessa riqueza que produz no nosso país. Nós não podemos ser um país ou um Estado que produz, ou um município que produz muito, e vocês produzem ouro aqui. Aqui exporta. Aqui é um maior país, exportador aqui de é um ouro. município produtor de ouro, não é? Mas onde é que vai essa riqueza? Essa riqueza serve para o Canadá? Ou serve para a Inglaterra? Essa riqueza tinha que servir para o nosso município, não é? Então, essa discussão nós temos que fazer e realizar com a população do nosso estado de Minas Gerais. Não é possível, por exemplo, o Vale do Jequitinhonha, que toda a vida foi um vale muito rico. Diamantina, por quê? Cidade do Vale do Jequitinhonha que produziu muito diamante, que foi embora para servir os interesses dos europeus. Né? Ouro, quase todas as cidades do Vale do Jequitinhonha tinham uma mina de ouro. Cidade como Virgem da Lapa, como Araçuaí, como Cerro, cidades produziam. Onde é que foi? E agora está produzindo lítio. E se bobear, vai acontecer a mesma coisa, Tonhão. Vamos tirar o lítio, leva embora, e o vale fica. Um vale que é rico, e eles põem o apelido dele do Vale da Miséria. Pelo contrário, é o Vale da Riqueza. Então, nós somos políticos, deputados, né, governo federal, nós temos que contribuir para que essa riqueza possa ficar no nosso país. E, para isso, é importante a população tomar consciência disso. A população de Paracatu precisa tomar consciência que Paracatu é uma cidade produtora de ouro, produz toneladas. Leonardo, e quando você fala da segurança das barragens, é importante destacar, porque daqui, a previsão, no caso de Paracatu, até 2033, ou seja, nós temos aí mais uns 8, 10 anos de mineração.
mas depois que encerrar a mineração, a barragem continua aí, que eles não vai sumir com essa barragem. Sim. Então é preciso de pensar na segurança dela ao longo dos anos. O que vai fazer depois, né? E uma barragem que está na bacia do Rio São Francisco. E é uma barragem que, imagina, se acontecer Mariana, Brumadinho. Isso vai contaminar todo o rio, que é o Rio Nacional, o nosso Rio São Francisco. Ô, Leonardo, tem um detalhe. A lei de segurança de barragem não é só para barragem de mineração. Sim, para todo tipo de barragem. Nós temos aqui no noroeste de Minas, eu não posso nem te precisar o número de barragens para agricultura e piscinão. Piscinão você conhece. Sim. Que joga água dentro, tira ali. E aqui já romperam várias barragens e vários piscinões ao longo dos anos. Teve casos que foi abafado, que ninguém ficou sabendo. Hoje está mais rígido o procedimento, as exigências, entendeu? Então, isso aí tem que ficar claro também. E uma outra questão, o Tarcísio começou a falar aqui sobre daqui uns dias, a mineração vai embora, o que está deixando para o município. Nós temos o compensatório minerário no Brasil. Pra você ter uma ideia, Patos de Minas recebe menos de R$100 mil por ano. O Naí recebe, deve ser também uma faixa de R$200 mil por ano, por causa de calcário, brita, etc. Você sabe quanto que Paracatu recebe por dia? R$450 mil por dia. E o Naí, Patos de Minas, é 100, 200 mil reais. E a gente não vê isso sendo canalizado para o objetivo, pelo objeto. É de pensar o pós-mineração. Porque o objeto é você preparar a cidade pós-mineração para apoio e condição de vida para os trabalhadores, para os empresários que hoje são fornecedores da empresa e que, a hora que a empresa foi embora, a cidade não foi preparada. Então, isso cabe a vocês do Congresso Nacional cobrar lá para que os municípios deem satisfação do que estão fazendo com o dinheiro. Aplicar o recurso onde deve. Porque o dinheiro ele é carimbado. É saúde, educação, meio ambiente e infraestrutura. Eles põem no caixa único e o dinheiro vira festa. Nós temos cidades importantes em Minas Gerais que vivem da mineração e, como vocês falaram, tem um prazo que o minério ele é finito, ele acaba. Né? É o caso, por exemplo, de Itabira. Está com data marcada, já acaba a mineração lá. Aí você tem o João Molevade. Então, você tem uma série como aqui, Paracatu. Então, você tem uma série de cidades em Minas Gerais que elas têm o minério está com data marcada. Aqui nós temos aqui em Paracatu e já temos um caso aqui em Vazante, que é da Nexa. A Nexa, que extraía aqui em Paracatu o zinco, além de outros minerais. Como a mina já exauriu, ela passou essa massa falida para uma outra empresa. Então, a mineração propriamente dita já não está acontecendo mais no caso da Nexa. E a daqui de Paracatu também vai acontecer e tem data marcada, né? Então, nós já sabemos. Mas eu queria continuar aqui nesse assunto. O programa igual o seus é importante, o programa Pimenta Malagueta, porque é um programa que provoca discussão. Isso que nós estamos falando aqui, sem dúvida, não serve a muitas pessoas estar escutando. Mesmo aquele que é desinteressado, mas possa ouvir. Né? Porque nós temos que ir trabalhando também, viu, Tonhão, viu, o Otacílio, para ir mudando a consciência das pessoas. Nós só vamos, de fato, não é? Ter uma sociedade mais justa, uma sociedade mais fraterna, a gente usufruir dessa riqueza que é esse país que nós vivemos nele, esse estado de Minas Gerais, que é o estado que nós vivemos nele, e uma cidade como não é uma cidade de Paracatu, uma cidade rica, não é? Se a gente tiver consciência dessa riqueza que nós temos. E muitas vezes nós somos explorados aí, e as coisas acontecendo aí, como diz o ditado popular, né? E o Tonhão, a gente pode falar, na nossa barba, né? Exato. E a gente não se revolta. Nem se apercebe disso, né? Nós temos que indignar com essas coisas. Né? Nós temos que indignar com essas injustiças que muitas vezes... Mas nos municípios, o povo é explorado pelo próprio poder público do município. Sim. Porque eles usam o benefício... O recurso em benefício... É a questão da visão administrativa, né? Eu queria voltar num assunto aí que você falou no bloco anterior, que está começando a se corrigir as injustiças no país, e uma delas foi com a isenção do imposto de renda e a taxação agora dos super ricos, né? E nós temos aí uma pauta que está entrando no Congresso esse ano, que é a escala 6x1. E você falou exatamente isso, quer dizer, corrigir as injustiças, quem trabalha
ter uma remuneração digna e quem está só explorando também pagar a sua parte. E nós vimos recentemente, eu estou falando dessa pauta aqui, porque nós vimos recentemente um retrocesso escandaloso na Argentina, um país vizinho nosso aqui, dirigido pela extrema-direita bolsonarista, que é o nosso caso aqui do Brasil, na mesma linha, que os trabalhadores lá agora vão passar a ter até 12 horas e vão poder receber salário em gênero alimentício, em moradia, né? Vai voltar o tempo da senzala na Argentina. E no Brasil... Aqui no Brasil eles querem voltar. E no Brasil... Tem partido político no Brasil defendendo a isso. de 12 horas. Mas a pauta que está discutida e que nós queremos focar nela é a jornada. A redução da jornada de trabalho. Como é que você está lá dentro, percebe essa situação? Olha, Tonhão estava dizendo aqui em relação à questão da luz elétrica, lá na zona rural e tal, né, da injustiça que é, e muitas vezes da dificuldade até do empresário achar um trabalhador para trabalhar, principalmente na agricultura e tal, por causa das injustiças, das péssimas condições de trabalho, enfim. A mesma coisa também é a jornada de trabalho, viu, Otacílio? Não é possível mais o jovem, a gente querer que um jovem continue trabalhando nessa escala de 6 por 1, porque quem está nos ouvindo, só para entender o que é isso, né? Trabalhar de segunda a sábado e folgar só no domingo. Significa que você trabalhar 6 dias e folgar 1. Essa escala, ela é dura demais. O jovem, na minha época, há uns anos atrás e tal, até que a gente fazia isso. Você trabalhava, não é? Eu cansei de largar serviço 7 horas da noite, ir para a aula, começava também 7 horas, chegando atrasado, estudando cansado, com sono, não é? Mas o jovem hoje, no mundo moderno que estão vivendo, diante da realidade, da modernização, no tempo da internet, o jovem ele está exigindo também mais tempo para ele descansar, mais tempo para ele poder conviver, ou ela conviver com os amigos, com os familiares. A gente sabe também que isso tem pesquisa, se o ser humano ele tem mais tempo para descansar, ele produz mais. Produzir mais significa para o empresário a produtividade. Ele está produzindo mais, com o mesmo tempo de trabalho e produzir mais. Então, isso significa que nós temos que acabar com a escala 6 por 1, aprovar uma escala 5 por 2, ou seja, sem redução de salário. Você diminuir o tempo de trabalhar, mas não diminuir o salário. Ou seja, acabar com a escala 6 por 1 e aprovar uma escala 5 por 2. Essa é a nossa proposta que nós estamos construindo, Otacílio, no Congresso Nacional. Tem vários projetos tramitando sobre redução de jornada e sobre escala de trabalho em Brasília, um no Senado, outro na Câmara. A que está mais avançada é essa que está no Senado, que o senador Paim, inclusive, é um dos membros dessa comissão. O relatório já está bem avançado na comissão, praticamente em condição de ir para o plenário para ser votado. Nós temos um projeto também na Câmara dos Deputados, inclusive eu faço parte da proposta da Câmara, mas a proposta do Senado é que está mais avançada. O presidente Lula, o ministro do Trabalho, já estão convencidos também, vários empresários, inclusive, da necessidade de votar e aprovar acabar com a escala 6 por 1, criando uma escala 5 por 2 para ser implementada progressivamente no país, com redução de jornada, sem redução de salário. Essa é a perspectiva que nós estamos trabalhando. Nós esperamos que esse ano, ainda antes da eleição, a gente possa então, acabar com a escala 6 por 1 e aprovar uma escala 5 por 2 com redução da jornada de trabalho. Deputado, eu queria aproveitar também você falar um assunto, depois eu te levo no outro, porque você é mais entusiasmado que a gente, senão o tempo não vai dar aqui. Mas a questão da preocupação com as redes digitais no Brasil. Porque hoje, se você for um deputado que gosta de fazer postagem de short, dançando, e não sei o que lá, os seus seguidores estão lá nas grimpas, falando mentira, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E se você é um deputado com a seriedade que a gente já te conhece, não tem os seguidores que deveriam ter. Não tem o engajamento necessário. É igual a gente aqui. Nós temos um programa de ponta em Paracatu. Não existe, eu acho que na região
Não existe um programa nos moldes desses que o único interesse nosso não é puxar sardinha de passar pano para ninguém, é levar informação para a comunidade. Eu tenho uma rede digital minha, que é o meu Instagram, tem assim uma turma de seguidor lá, mas quando você vê na própria cidade as pessoas que postam besteira, mentira, dancinha, vulgaridade, estão lá em cima. Então a sociedade não segue isso, entendeu? Então precisava de... Eu estou te perguntando porque eu acho que precisava de que o Congresso tomasse algumas providências para mudar essa história. Não é questão de proibir o cidadão de falar. Mas é regulamentar. Fala o que presta, mas a fala mesma o que coisa, presta. É a mesma coisa quando o jornal escrito, não é? Se você escreve lá uma besteira, você tem que pagar por aquilo, você é punido. Uma mentira, né? Na rádio também, você falou e denunciou uma pessoa injustamente, você é responsável, vira um crime. Também na internet tem que ter regulamentação, né? Você tem que garantir o direito de expressão de todas as pessoas e tal, não é? Mas tem que ter regulamentação para... A internet é uma coisa nova, é uma coisa importante. Não é? Nós podemos estar falando agora aqui ao vivo e o mundo inteiro está nos ouvindo, nos assistindo, isso é importante, mas tem que ter regulamentação, porque uma coisa é você falar, uma coisa é você anunciar, mas você tem que anunciar a verdade. Não é? Fake news é sinônimo de mentira. Então, se você está usando a internet como fake news, está falando mentira na internet, você tem que ser punido por esse crime que você está cometendo. Não é? Então, tem que haver uma regulamentação. Eu sou a favor, eu acho que nós temos que trabalhar isso tanto a nível de Congresso Nacional, como acertar isso também com o próprio Judiciário. Não é? É importante acertar regras, não é? Regras civilizatórias e civilizadas, para que a gente possa ter um sistema importante, que é o sistema de comunicação via internet, mas com responsabilidade e com honestidade. Né? Nós não podemos continuar trabalhando dessa forma que está aí. Às vezes a pessoa tem interesse em destruir politicamente uma pessoa, ele fala 1001 besteira aí na internet, e isso acaba virando verdade. Não é? As coisas não podem continuar Não, dessa eu forma. lembro que na época... E hoje, ainda com o desenvolvimento da inteligência artificial, isso só piora, né? Às vezes você pega a voz, você pega a pessoa e cria, né, uma situação... E tem muitos países preocupados com de isso. mentira, né? Mentirosa. Nós tivemos um congresso internacional na Índia, né? Com a presença, inclusive, de vários governantes do mundo inteiro. Lula estava lá, discutindo uma forma, inclusive, de regulamentar não só a questão da internet, mas como também a questão da inteligência artificial. Né? Deputado, outra questão que eu queria aproveitar o tempo, depois eu volto em questão de rede social, que eu tenho uma pergunta para você. A questão do Minha Casa Minha Vida. Em Paracatu, a última leva do Minha Casa Minha Vida, entregue para a comunidade, ela foi gerada no governo de Dilma. Uhum. E aí esse negócio virou um imbróglio danado, uma confusão, porque ela entrou, eu lembro que quando ela saiu, só tiveram duas questões que o Temer não revogou. Uma foi os recursos para a Polícia Federal. Eu não esqueço disso. Parece que foi 800 milhões, que ele não cortou. Essa ele não cortou. E essa da Minha Casa Minha Vida de Paracatu. Mas aí mudou do governo, aí entrou o governo passado, parou tudo, e a Minha Casa Minha Vida de Paracatu só foi liberada com a entrada do governo federal atual, do presidente Lula. Eu queria ver com você o seguinte, você tem alguma notícia, porque aqui a gente não tem notícia concreta, verdadeira. Você tem alguma notícia a respeito de algum projeto, alguma proposta de Minha Casa Minha Vida para Paracatu? Você tem notícia disso? Tem. Você tocou num tema que é importante, inclusive agora, habitação é um tema, inclusive, da Igreja Católica, campanha da fraternidade, que o governo Lula, no primeiro mandato dele, né, ele criou o Ministério das Cidades para cuidar das cidades. A gente pode observar hoje que as cidades, hoje, com todos os problemas e, às vezes, das más administração, mas as cidades melhorou muito. O Lula criou um ministério para cuidar das cidades num todo. Preocupar com programas de saneamento básico, com programas de pavimentação, drenagem, tudo.
Então, criou um ministério para cuidar dessas coisas que não existia. Dentro desse ministério, Lula criou o programa Minha Casa e Minha Vida. Naquela época, Tonhão, ele reuniu experiência de alguns movimentos que já existiam, algumas cooperativas que faziam, às vezes, mutirão para construir casa. Eu lembro disso. Você lembra? Associações. Lembro. Não tinha política pública, mas já tinha os movimentos. Então, Lula criou o programa e pediu a Dilma para coordenar. Aí Lula pegou essas experiências todas desses movimentos sociais e transformou no Minha Casa e Minha Vida. Então, o programa foi executado com muito êxito, né, construindo habitação popular em várias cidades do país. Hoje, o que eu posso dizer? Nossa cidade de Paracatu, ela tem, e o programa também, ele tem vários programas, vários níveis. Tem um nível 1, que é para a população de baixa renda, aquela população que não dá conta de pagar a prestação. Então, se o município, por exemplo, tem um terreno e o governo federal, então, entra com a parceria, você pode construir uma quantidade de casas para a população, por exemplo, de Paracatu. Mas, por exemplo, às vezes tem a pessoa também que está conseguindo pagar um aluguel aí de R$600, R$800, R$1.000, ele consegue pagar, entendeu? Então, ele pode entrar num outro programa que gera uma prestaçãozinha, às vezes de R$200. O município tendo o terreno. Ele faz um convênio com a Caixa Econômica Federal, via o Ministério das Cidades. Então, assim, tem vários programas diferentes que depois, se você quiser, eu posso pegar detalhes e passar para vocês no Ministério das Cidades. E, além disso, tem o Minha Casa Minha Vida. Não é Minha Casa Minha Vida, mas tem um programa para a zona rural. O Tarcísio sabe disso. Tem um programa para a zona rural. Entendeu? Que é um programa que é executado via INCRA. Não é? Tem um que é o Minha Casa Minha Vida para a agricultura familiar, e tem um que é rural para assentamentos. Município que tem, às vezes, determinado número de assentamentos, então ele tem uma cota para esse município, que, com certeza, também o nosso município de Paracatu pode ser atendido, entendeu? Então, também são programas que a gente pode, através do nosso mandato em Brasília, trabalhar. O município tendo interesse, aí eu posso ser o porta-voz para poder abrir as portas lá do INCRA ou do Ministério das Cidades, para a gente poder estar implementando esses programas aqui na nossa cidade de Paracatu. Leonardo, eu tenho uma preocupação muito grande com esse projeto Minha Casa Minha Vida. Primeiro é o seguinte, eu acho que o governo federal ele tem que prestar bastante atenção com o terreno que o município cede muitas vezes para construir isso. Nós temos aqui 2 programas Minha Casa Minha Vida, eu não sei se foi no governo de Lula ou de Dilma, o primeiro governo, não tenho bem certeza, mas esse programa Minha Casa Minha Vida, ele as casas foram construídas em locais inadequados. Não, você está certo. Isso, deixa eu só te explicar, Tonhão. O que aconteceu? Os primeiros programas, porque há uma cultura até hoje. Eu não sei se você já viu, inclusive, um programa que é executado via Estado, que às vezes sai umas casinhas, aí constrói lá longe, no topo do morro, às vezes, longe de escola, longe de posto de saúde. Lula, quando começou a perceber isso, o presidente Luiz, eu vi pessoalmente, ele ficou brabo. Eu fui em alguma cidade, inauguração com ele, teve um lugar que ele não quis nem inaugurar, ele foi embora antes da inauguração. Mas por que o cara tem que ficar no lugar pior da cidade? Porque aí você vai para um lugar lá aí as crianças, para ir para a escola, tem que sair distância longe para ir para a escola. A pessoa adoece, é idoso, é difícil para ele ir no posto de saúde. Então, essas correções têm sido feitas. O Lula o presidente pessoalmente tem cobrado isso no Ministério da Cidade para olhar terreno que está em acesso à escola, a infraestrutura adequada. Se não tiver pavimentação, fazer a pavimentação, ligar a pavimentação aonde tem pavimentação mais próximo, com a pavimentação do aglomerado onde está sendo construído, e dependendo da quantidade de apartamentos ou casa que vai ser construído, construir também
já a unidade de saúde ali e já a creche ou escola, se for necessário, ali no complexo do habitacional. Agora, Leonardo, o que eu quero te dizer é o seguinte, a minha preocupação até, eu não estou nem levando para esse lado de infraestrutura. Aqui em Paracatu, eles fizeram 2 loteamentos desse, construíram casas numa área de recarga de um córrego. Conclusão, todo ano essa área dá uma enchente gigantesca, porque são N hectares que passaram a ser área que contribui com a inundação da cidade para baixo. Já teve morte foi aqui. Pavimentada, né? Ali, pavimenta tudo, era área de recarga, de grota, de nascente. São os equipes dos prefeitos. Entendeu? O planejamento urbano, né? A falta de planejamento. Mas isso acontece aqui em Paracatu, não é só no Minha Casa Minha Vida, não. Porque o Minha Casa Minha Vida, a maioria deles é para atender pessoas, igual aqui nós temos mais de 2.000 residências em área de risco. Mais de 2.000 residências. Mas você pode tirar a pessoa da área de risco, levar para outra área de risco. Então, não pode, a área de enchente... O planejamento está... Mas aqui, por exemplo, aqui está tendo uma expansão urbana muito grande, sem critério. Eles querem favorecer empreendedores, eles vão no plano diretor, dão uma mexida ali e favorece. Os caras estão arrebentando áreas de nascente de córrego aqui. E com isso, daqui uns dias, nós vamos ter... Não olham velocidade do vento, direção do vento, vai trazer onda de calor para dentro da cidade, a cidade já não tem arborização urbana, lá vai impactar a nascente, a vereda, que é uma grande contribuinte com um córrego importante, entendeu? Então, tem estudo que tem que ser verificado. Então, essa questão do Ministério das Cidades, eu acho que tinha que ver o que ele podia fazer para eles fiscalizar esse tipo de coisa. Porque só o CREA acaba não dando conta. Você tem razão. Beleza, Marcelo. Bom, você que está acompanhando aí o programa Pimenta Malagueta, nós estamos aqui conversando com o deputado federal Leonardo Monteiro, né? E nós já estamos caminhando aqui para o encerramento do nosso programa. Tonhão, tem mais algum questionamento? Nós podemos encaminhar o encerramento para o deputado? Nós podemos encaminhar o encerramento e... Agradecer o deputado aqui pela atenção e deixar aqui o espaço para você fazer as suas considerações. Eu quero agradecer, viu, Otacílio, agradecer também, Tonhão, pela entrevista no programa Pimenta Malagueta, do Movimento Verde aqui da nossa cidade, sei do compromisso do Tonhão aqui com essa questão ambiental e o seu compromisso também, Otacílio, com a questão da agricultura familiar. Eu quero colocar o nosso mandato à disposição como cidadão honorário que sou de Paracatu. Pode contar comigo, com o nosso mandato em Brasília, para a gente poder estar desenvolvendo os projetos que vocês acharem que é importante aqui para a nossa cidade. Colocar à disposição também de toda a comunidade aqui de Paracatu, da região aqui do Noroeste, que estão nos assistindo, nos acompanhando, né, para que a gente possa... E um programa como esse também, até pelo compromisso social que vocês têm, tanto Tonhão como Otacílio, serve de alerta também para mim, que sou deputado federal. Por isso também vejo que é importante a gente sair de Brasília, estar aqui, como se diz no estado, pode estar aqui na base, para a gente poder estar ouvindo as pessoas, né, sentindo o que a população de uma cidade como Paracatu está querendo, está exigindo. Então, com certeza, eu saio daqui do programa com mais informação do que cheguei. Então, sou muito grato aqui com vocês aqui dessa entrevista, por ter participado desse momento com vocês nesse programa e colocar à disposição para a gente continuar trabalhando em Brasília, a serviço da classe trabalhadora, é lógico, mas a serviço do nosso país, principalmente de Minas Gerais e do Noroeste. O Noroeste é uma região que é uma região rica, é uma região tão pertinha de Brasília, e eu, não só aqui Paracatu, mas vejo como que as cidades, né, aqui da região, elas cobram isso, né? Brasília precisa de contribuir mais com o Noroeste. E eu quero me colocar à disposição, junto do governo do presidente Lula, para a gente poder, então, estar melhorando essa interação, essa aproximação entre o nosso Noroeste, cidade de Paracatu, e o Distrito Federal, o governo do presidente Lula. Pode continuar contando conosco. Muito obrigado, viu, gente? Beleza. Leonardo, muito obrigado pelo seu bate-papo. Lembrando que nós temos aqui um companheiro seu de muitos anos, né? Uhum. Que é o Zusa do Paracatuzinho, que está acompanhando. Tá? Mas nós estamos aí, sempre que você tiver alguma informação interessante, nós vamos estar à disposição.
E todo sábado, 9 horas da manhã, a gente está no ar, tanto na Rádio Eldorado FM, né, 87.9, como no canal do YouTube, o Otivista Paracatu. Muito obrigado a você, Otacílio. Bom, agradecemos a você que nos acompanhou aí nesse programa, nesse bate-papo de hoje. E no próximo sábado, se Deus quiser, vamos estar aqui com mais um programa, com mais informações, porque a nossa função aqui é botar pimenta no tempero. Um abraço e fique com Deus. Obrigado. O programa Pimenta Malagueta. Malagueta. Arara é um arco-íris, rara cor azul, anil. Ara aos ventos com seu verde folha, acende as matas com seu vermelho febril. A arara que poderia ser o símbolo do Brasil. Cor de ouro, cor de mel e cor de cobre, nobre aquarela sob uma tela, pátria das cores mil. Arara vem, arara vai, arara tem todo o direito de voar.